Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 4, verso 44. O título do capítulo, As Orações Hamsa Guhya. Pritoham te prajanata yatte syodbrinhanam tapa mamaisha kamo bhutanam yadbhuyasur vibhutayah. Prita, muitíssimo satisfeito. Aham. Eu, te contigo, Prajanata, ó rei da população. Yat, porque te, tua, asya, deste mundo material. Udbrimhanam, atitude de causar o aumento. Tapa, austeridade. Mama, meu, esha, este. Kama, desejo. Bhutanam, das entidades vivas. Yat, as quais. Bhuyasu, que haja. Vibhuyatya, avanço sobre todos os aspectos. Meu querido meu querido Prajapati Daksha, para o bem-estar e progresso do mundo, executaste austeridades extremas. Também é meu desejo que todos dentro deste mundo sejam felizes. Portanto, estou muito satisfeito contigo, porque estás te esforçando para satisfazer meu desejo de trazer bem-estar ao mundo todo. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Sempre que se dá a dissolução do cosmo material, todas as entidades vivas refugiam-se no corpo de Karanadokshai Vishnu. E quando a criação ocorre novamente, elas, em suas várias espécies, surgem de seu corpo para retomar suas atividades. Porque a criação ocorre de maneira tal que as entidades vivas são postas numa vida condicionada para sofrer as três espécies de misérias que lhes são infligidas pela natureza material. Aqui o Senhor diz a Daksha: desejas beneficiar todas as entidades vivas, e este também é o meu desejo. As entidades vivas que entram em contato com o mundo material devem ser corrigidas. Todas as entidades vivas dentro deste mundo material revoltaram-se contra o serviço ao Senhor e, portanto, sempre condicionadas, Nityabadha, permanecem dentro deste mundo, nascendo repetidas vezes. É claro que elas recebem a oportunidade de se libertarem. Entretanto, as almas condicionadas, rejeitando esta oportunidade, continuam uma vida de gozo dos sentidos. E assim são punidas com repetidos nascimentos e mortes. Esta é a lei da natureza. Como o Senhor diz no Bhagavad Gita 7.14, Daivihyesha gunamai mama maya duratyaya mameva ye prapadyante mayam etam tarantite. Esta minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. Em outra passagem do Bhagavad Gita 15.7, o Senhor diz: Mamai vanusho divaloke divabhuta sanatana manasastani indriyani prakritistani karshati. As entidades vivas deste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Em consequência, a vida condicionada, elas, munidas dos 6 sentidos, entre os quais está incluída a mente, enfrentam uma luta muito árdua. A luta que a entidade viva empreende para sobreviver dentro do mundo material deve-se à sua natureza rebelde. Enquanto não se render a Krishna, a entidade viva deverá continuar sua vida de pelejas. O movimento da consciência de Krishna não é modismo. Trata-se de um movimento fidedigno que se propõe promover o bem-estar
de todas as almas condicionadas, tentando elevar todas elas à plataforma da consciência de Krishna. Quem não chega a esta plataforma deve continuar perpetuamente na existência material, ora nos planetas superiores, ora nos planetas inferiores. Como confirma o Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, Kabur Sarge Uthaya, Kabur Narake Dubaya. A alma condicionada às vezes mergulha na ignorância e às vezes, ficando relativamente livre desta, obtém algum alívio. Esta é a vida da alma condicionada. Prajapati Daksha está tentando beneficiar as almas condicionadas, gerando-as para dar-lhes vida com oportunidade de libertarem-se. Liberação significa render-se a Krishna. Se alguém gera filhos com o propósito de treiná-los a renderem-se a Krishna, este tipo de paternidade é muito bom. Do mesmo modo, quando o mestre espiritual treina as almas condicionadas a tornarem-se conscientes de Krishna, a posição dele é exitosa. Se alguém dá às almas condicionadas a oportunidade de tornarem-se conscientes de Krishna, todas as suas atividades são aprovadas pela Suprema Personalidade de Deus, que, como se afirma aqui, Pritoham, fica extremamente satisfeito. Seguindo os exemplos dos acharyas anteriores, todos os membros do movimento da consciência de Krishna devem tentar beneficiar as almas condicionadas, induzindo-as a tornarem-se conscientes de Krishna e dando-lhes todas as facilidades para que elas alcancem este objetivo. Essas atividades constituem o verdadeiro trabalho beneficente. Com isto, um pregador ou qualquer pessoa que se esforce por espalhar a consciência de Krishna são reconhecidos pela Suprema Personalidade de Deus. Como o próprio Senhor confirma no Bhagavad Gita, capítulo 18, Yaidam Paramanguhyam Madbhakteshu Abhidashyati Bhakti Mai Param Kritva Mamevaishyati Asamshayaha Nachatas Mamanu Sheshu Kastine Priya Kritamaha Bhavita Nacha Me Tasmad Anya Priyataro Bhuvi. Para aquele que explica aos devotos o segredo supremo, o serviço devocional fica-lhe garantido, e no final ele voltará a mim. Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, tampouco jamais haverá alguém que possa ser mais querido. Aqui temos um significado de Prabhupada que é praticamente completo em todos os pontos que podemos abordar da filosofia da consciência de Krishna. Se vocês observarem, ele começa falando sobre a dissolução do cosmo material. Então aqui já poderíamos falar da gênese, da criação, da manutenção e da destruição do mundo material. Podemos falar dos Vishnus. Aqui ele fala que todas as entidades vivas no final na dissolução do cosmos penetra no corpo de Karanodakashayi Vishnu. Então podemos falar da natureza eterna da diva, da entidade viva. Prabhupada levanta um questionamento aqui, já na introdução do texto, para estimular o leitor. Ele diz: por que a criação ocorre de maneira tal que as entidades vivas são postas numa vida condicionada para sofrer as 3 espécies de misérias que lhes são infligidas pela natureza material? Então, no próprio questionamento, para esclarecer, podemos falar sobre a natureza material, sobre os 3 tipos de misérias e sobre a origem da alma condicionada dentro do mundo material condicionado. E assim o texto todo segue trazendo 1000 informações
Fala dos Prajapatis também, da criação feita pelos Prajapatis. O Prajapati Daksha é chamado de Prajanata, um nome bem interessante. O Senhor de toda a criação, o próprio Senhor, porque Praja significa criação. E não a criação no sentido da natureza, mas as criaturas. Praja é criatura. Então, Prajanata, então é o Senhor das criaturas, porque um Prajapati também, Prajapati significa a mesma coisa de Prajanata. Pati é Senhor, Nata é Senhor, controlador, e Praja é a criação. Então Prajapati ou Prajanata são sinônimos aqui. Então mais um tema que pode ser abordado com facilidade. Os versos citados também são versos Bhakti Shastras, né? Daivihesha Gunamai, Mamai Vam Shodjiva Loke. Agora os do capítulo 18 não são versos comuns, são versos conclusivos do Bhagavad Gita. Então aqui também já podíamos falar de toda a história do Bhagavad Gita, todo o fluxo filosófico, né? Fluxo, a palavra mágica do Bhagavad Gita 1, né? Então todo o fluxo filosófico poderia ser tratado aqui, porque esses versos são versos conclusivos. Mas tem um ponto que foi o ponto que mais me chamou a atenção, que é que nesse movimento todos devem se preocupar em promover o bem para todas as pessoas. Isso está no significado e é do texto original também. Podem ver que o Senhor Supremo está falando com o Prajapati Daksha, dizendo para o Prajapati Daksha: muito obrigado, você é uma pessoa de minha confiança, porque eu vejo que você está trabalhando para o bem-estar do mundo, exatamente das pessoas do mundo, exatamente o mesmo que eu desejo. Então, estamos juntos. Mais ou menos assim, o Senhor está dizendo para o Prajapati. Olha como, em outras palavras, nas palavras corretas, esse é o assunto aqui. Meu querido Prajapati Daksha, para o bem-estar e progresso do mundo, executaste austeridades extremas. Também é meu desejo que todos dentro deste mundo sejam felizes. Portanto, estou muito satisfeito contigo, porque estás te esforçando para satisfazer meu desejo e trazer bem-estar ao mundo todo. Então, o Senhor Supremo está dizendo exatamente isso para ele. Você está fazendo o mesmo que eu, que é promover o bem-estar para todas as pessoas desse mundo. E essa foi a parte que mais me chamou a atenção. O significado, Prabhupada também fala assim, também fala isso. E a nossa missão é essa. A nossa missão é descentralizar um pouco da nossa identidade condicionada, focar na nossa identidade espiritual, compreender a missão de ser parte integrante da Pessoa Suprema e ajudar a Pessoa Suprema a resgatar as almas condicionadas que estão nesse mundo sem outra esperança. Toda a esperança que a entidade viva tem de retornar ao lar, de volta ao Supremo, vem do processo de Bhakti. O processo de karma leva a entidade viva a melhorar sua qualidade de vida. Ela vai melhorar sua qualidade de vida aqui nesse mundo, conseguindo boas facilidades, bom nascimento, dinheiro, fama, satisfação dos sentidos, alegria, felicidade. Depois, quando morre nessa condição, no modo da bondade, ela vai para os planetas superiores e fica lá muito tempo, num ambiente sem ansiedade, não tem nenhum tipo de cobrança praticamente. Tudo é muito favorável, há uma opulência, uma satisfação muito grande e a ordem a progresso, né? A ordem e progresso. Então, no processo de Jnana, a pessoa entende
que este mundo material é perigosíssimo. E no processo de karma, ela não entende isso com a profundidade que o tema merece. Mas no processo de Jnana ela entende. Esse mundo é perigosíssimo. Um vacilo qualquer dentro desse mundo me levará a voltar a nascer aqui do zero. Tem que aprender de novo matemática na escola, tem que fazer prova de novo. Já pensou? Aprender a escrever redação, fazer prova, as regras de física, de química, as fórmulas de química, as fórmulas de física, tem que aprender tudo isso outra vez. Isso, os Gyanis, quando percebem isso, dizem, estou fora, eu não quero isso. O que é que eu preciso para sair dessa situação? O que é que eu preciso para ficar numa boa para sempre? Então, tapasya, austeridade. E eles começam a fazer austeridade com toda determinação. No processo de Bhakti, há um equilíbrio entre esses dois propósitos de karma e jnana. Há um equilíbrio, porém um equilíbrio com uma definição peculiar, uma definição diferente. A definição de que o nosso objetivo é outro. O nosso objetivo não é o objetivo de karma, não é o objetivo de jnana. O nosso objetivo é outro. Nós vamos estabelecer princípios de karma para que haja ordem. Nós vamos estabelecer princípios de jnana para que haja progresso. Mas nós vamos estabelecer o princípio definido de Bhakti para que haja liberação última, para que haja uma saída definitivamente do ciclo de nascimentos e mortes. Então, Bhakti se define o seu processo. Por isso, os 3 processos são bem diferentes. Eles têm técnicas, têm metodologias diferentes e eles têm sadhyas diferentes, eles têm objetivos diferentes, eles têm sadhanas diferentes. Mas eles também têm algo em comum. O que é que há em comum nos 3 processos? O cuidado às entidades vivas. Não adianta pensar que todos estão preparados para Bhakti. Não adianta pensar dessa maneira. Bhakti é o estágio mais elevado da autorrealização humana, quando a pessoa realmente se desprende de todo o seu egoísmo, de todo o seu desejo de viver dentro desse mundo independentemente e também, ao mesmo tempo, assumir sua independência e dizer, agora eu entendi como eu posso ser independente. Então, embora Bhakti leve a esse tipo de raciocínio, não é todo mundo que está preparado. Só que os ciclos das eras foi dificultando o processo de autorrealização da alma condicionada. E quando chegou, como agora já estamos, na era de Kali, o processo teve que ser muito simplificado. E ele foi simplificado de uma maneira tal que não tem mais vestibular. Não precisa mais a prova do Enem para entrar na Universidade de Bhakti. Foi totalmente liberado. Qualquer um pode entrar. Nós vamos dar um curso genuíno. Você vai ter que fazer o seu processo para poder acompanhar o curso. Mas nós não vamos olhar o seu background. Você pode chegar... Entende a palavra background? Nós não vamos olhar isso. Nós vamos aceitar você. Agora, uma vez
aceitando você em nossa universidade, você tem que ter o compromisso de fazer a sua parte. E a sua parte não será difícil, mas tem algumas características que precisam ser levadas em conta. Então, o Bhakti se apresenta para a pessoa assim, por quê? Quem foi que fez essa reforma do ensino de autorrealização? Estou usando a linguagem da educação, assim, né? Mas quem foi que fez essa reforma? Chaitanya Mahaprabhu. Antes de Chaitanya Mahaprabhu, não era exatamente assim. Mas Chaitanya Mahaprabhu rompeu com as comportas do reservatório de amor a Deus. Isso define o propósito da vinda de Chaitanya Mahaprabhu. Ele veio com o propósito de romper as comportas do reservatório de amor a Deus e causar uma inundação. Recentemente, o Brasil teve várias quebras de barragens de reservatórios com grandes prejuízos, mortes de pessoas, perdas de valores, contaminação ambiental, tudo, né? E então, quando Chaitanya Mahaprabhu rompeu as comportas e quebrou as barragens dos reservatórios, todo esse reservatório de prema, esse reservatório de amor, todo este prema sindhu, este oceano de amor que estava ali contido pela orla, pela barragem, vazou e inundou o mundo. Essa é a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu. Inundou o mundo com esse amor. E esse amor, então, se tornou acessível a qualquer um. Qualquer pessoa, com qualquer nível pregresso, pode simplesmente se render a Krishna. Não se exige nada mais. Qualquer experiência que ele tenha tido antes, ele pode vir e se render a Krishna. Então, o mantra védico que vem definir esse nível de liberalidade do processo de Bhakti é dado nas cerimônias de fogo que fazemos, né? Om apavitra pavitrova sarva vastam gatopi va yatsmare pundari kaksham sabharyabhyantara shuchi. Então, não importa, nós temos um processo muito simplificado. Muito simplificado, isso já existia, mas essa proposta sempre foi presente dentro dos Vedas, não foi inventada, mas agora ela foi autorizada. Passou por toda a burocracia e foi autorizada, e quem liberou foi Chaitanya Mahaprabhu. Então, na era de Kali, o processo é que Bhakti está definitivamente disponível para qualquer um. E os devotos, os bhaktas e bhaktins, os devotos podem tomar essa consciência e com muito cuidado levar a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu para todas as pessoas, como aqui o Senhor se identifica com Prajapati Daksha, dizendo para ele, que bacana, estou totalmente identificado com você, Prajanata. Estou totalmente identificado com você, porque eu estou vendo que você faz o mesmo que eu faço, o mesmo que eu quero. Você fez tanta austeridade para o bem da sociedade humana, é a mesma coisa que eu faço. Eu não faço tanta austeridade, eu sou mais desfrutador, mas ao mesmo tempo, eu quero o bem da sociedade. E você quer o bem da sociedade, você quer o bem das pessoas. Realmente estou muito identificado com você. Assim, o Senhor Supremo fala para Daksha, após todas as suas austeridades e penitências no seu processo. Então, esse tema aqui, embutido aqui dentro desse significado tão amplo de Prabhupada, que é um significado que dá para explicar vários aspectos
da filosofia, aprofundar, até fazer um curso de introdução ao Siddhanta Vaishnava. Partindo só por esse significado, desenvolvendo aqui, dá para escrever um livro. Se fosse Chandramukha Swami, escreveria logo um livro. Introdução ao Siddhanta Vaishnava. Pegava aqui o significado de Prabhupada, que tem uma página, e fazia 100 páginas. E publicava e pronto. E todas as pessoas, todos os devotos têm mais um tema para estudar, mais um livro agora compacto, onde a filosofia de Prabhupada é explicada em detalhes. E essa maravilha que os Vaishnavas fazem, agora estou falando de Chandramukha Swami, essa maravilha que os devotos fazem ajuda a conscientização dos devotos a respeito da nossa filosofia, que não é tão simples para a gente. Por quê? Porque nós somos pessoas da era de Kali. Manda, Sumanda, Matayo, Manda Bhagya Upadrutaha. É assim que o Bhagavatam descreve a condição que nós estamos. Confusos, azarados. Imagine, né? Nada dá certo. Tamaguna predomina. Então, esse é o perfil do cidadão de Kali Yuga. Então, o perfil do cidadão de Kali Yuga é definido nesse mantra do Bhagavatam, Manda Sumanda Matayo. E tomar consciência disso é muito importante para simplesmente a gente organizar a metodologia de trabalho que a gente quer no processo de autorrealização espiritual. E pensar, tem coisas muito superiores a essa vida medíocre de comer, dormir, se sustentar dentro desse mundo ou buscar pela felicidade dos sentidos dentro desse mundo e se proteger de acordo com todas as necessidades que temos, né? Existe coisa superior a tudo isso. Toda essa ingrisilha que nos envolve dentro desse mundo material pode ser colocada em segundo plano se a simplicidade do caminho de Bhakti é colocada como prioridade. Servir a Krishna. Servir a Krishna com dedicação. Servir a Krishna com seriedade. Servir a Krishna com atitude correta. Servir a Krishna de acordo com os princípios reguladores das Escrituras. Tatat Karma, como é apresentado no Upadeshamrita. Servir a Krishna de acordo com a receita que é dada. E servir a Krishna também de maneira espontânea, de acordo com o grau de desenvolvimento psicofísico que eu me encontro. Então, servir a Krishna tem que começar já, é para agora. Como teve uma geração de jovens dos anos 80 que lutaram por direta já no Brasil e iam para a rua de cara pintada e tudo, pedindo, isso é parte da história da política brasileira. E Bhakti é para já. Como naquela época as eleições diretas eram para já, Bhakti é para já. Então não precisa esperar que a pessoa se qualifique. Todos devem ter. E o cuidado às pessoas deve acompanhar o processo de Bhakti. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos cuidar dos devotos. Nós precisamos cuidar de acordo com a nossa capacidade e também de acordo com as necessidades dos devotos. Às vezes os devotos têm mais necessidades do que nós podemos satisfazer, mas devemos encaminhar esses devotos para satisfazerem suas necessidades, onde eles identificam que essas suas necessidades podem ser satisfeitas. Mas devemos cuidar dos devotos, devemos cuidar das pessoas, devemos ter interesse pelas pessoas.
porque esse é o interesse que Krishna fica ligado na gente. Ele já demonstrou que ficou ligado em Daksha, porque Daksha cuidava das pessoas, porque Daksha queria que o bem-estar do mundo, lutava pelo bem-estar do mundo, e isso fez o Senhor se identificar com ele. Então pode fazer o Senhor se identificar com a gente também. É por aí. Vou parar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta. Eu tenho uma dúvida sobre como cuidar das pessoas, porque na prática mesmo, porque eu cresci entendendo que cuidar da pessoa significa também tirar um tapa na cara ou dar uma chacrada na pessoa para ela poder entender o que está fazendo de errado, daí ela poder melhorar. Mas também vai um pouco contra a filosofia no termo de compaixão, de tolerância e tudo. Então, como poderia encaixar esses dois mundos ou tirar a pedagogia com a qual foi criada? Sadhu Bhushana, os sintomas de um sadhu, Titikshava Karunika. Ele é tolerante e compassivo, misericordioso. Agora, quando pensamos em corrigir alguém, nós pensamos em quem deve corrigir essa pessoa. E instantaneamente nós entendemos que as pessoas estão encaixadas dentro de um ambiente que envolve os conceitos de Varnashram, envolve os conceitos sociopolíticos do ambiente onde ela está. E dentro desses sistemas, seja Varnashram, seja o sistema sociopolítico de inserção da pessoa, existe autoridades. Então, quem pode dar um tapinha na cara? O Prabhupada autorizou que os professores do Gurukula dessem um tapinha, para usar a conotação certa, na cara dos alunos que cometessem com os professores desrespeito. Então, isso criou um mito dentro do Gurukula, e o mito era que os professores podiam bater nos alunos. E de um tapinha no rosto, quando o aluno desafiasse a autoridade do professor, virou surras e virou abuso. Entende? Então, mas foi Prabhupada quem disse, porque é o sistema védico de educação. É isso. Se o aluno desrespeita o professor e vai contra a autoridade do professor, paf, um tapinha no rosto. Isso foi o que Prabhupada disse. Mas isso aí criou surras. Então é uma coisa muito grave. Então, voltando ao ponto, porque é bem amplo o que você falou, isso é um assunto para vários estagostos. Estagostos com resoluções que possam ser seguidas como normas institucionais. Mas, para resumir, ainda assim, voltando ao ponto, quem é a pessoa a punir alguém que está com um comportamento inadequado? Essa é a questão que todos os sadhus, todos os Vaishnavas precisam ter clara dentro da sua mente, para ele não pensar que ele deve ser essa pessoa. Porque se a pessoa pensa, por exemplo, dentro de uma família, quem pode bater em uma criança? Agora ninguém mais. O Brasil já não permite. Mas antigamente, até pouco tempo atrás, os pais podiam bater. E isso não era visto como uma agressão muito. Hoje mas não era visto como uma agressão. Então os pais, tirando a parte de bater, quem pode corrigir um filho? Os seus pais. Uma criança não pode ser corrigida pelos vizinhos, não pode ser corrigida pela sociedade em geral, não pode ser corrigida por outro professor que não seja o professor dela.
Um aluno de uma escola não pode ser corrigido pelo corpo docente ou discente de outra escola. Não pode. Se um professor de uma escola encontra um aluno de outra escola, ele não pode corrigir aquele aluno. Então, essa discriminação tem que ver para que a gente não pense que a gente é um Yama-duta, um representante de Yamaraj para punir toda a sociedade e fazer tudo ficar perfeito. Tem muitas maneiras da gente se iludir com esse mundo, pensando que esse mundo é o nosso lugar e que ele tem que ser perfeito para produzir nossa felicidade. Uma delas é corrigir os outros e querer corrigir todo mundo para que todo mundo seja perfeito dentro do mundo para que eu seja feliz. Então, isso precisa ser compreendido. Quem tem o direito de punir? E que punições são autorizadas? No Gurukula, Prabhupada autorizou esse tapinha, autorizou castigo, diferentes tipos de castigos. E na hora de colocar isso em prática, nós, professores de Gurukula, cometemos muitos erros, arbitrariedades. Cometemos muitas arbitrariedades, confundindo a instrução. E assim, a gente, hoje, quando analisa isso, tem que voltar a esse tempo com uma atitude de humildade e de se desculpar, de pedir perdão. Da mesma forma, se nós entendemos que precisamos corrigir as pessoas até o ponto de dar algum tipo de punição, nós podemos achar que isso é o que realmente precisa ser feito, sou eu a pessoa, vou fazer, e daqui a algum tempo a gente tem que voltar atrás para pedir desculpas. Uma coisa que Prabhupada pediu no Gurukula e que é válido também universalmente, é que não devemos fazer experiência com as pessoas. Então ele dizia que não fizesse experiência com as crianças, que seguisse a pedagogia Gurukula e não fizesse experiência com as crianças. Então nós não devemos fazer experiência com as pessoas. Nós devemos confiar que as pessoas sabem o que querem, e quando não sabem, nós precisamos ajudar as pessoas. Com a linguagem não violenta e a escuta empática, hoje a gente ouve a pessoa e tenta ajudá-la através de perguntas, para que ela vá elaborando suas respostas. A gente tenta ajudá-la a identificar as suas necessidades, a sua visão de mundo, como ela observa o mundo, quais são as suas necessidades, também como ela se sente dentro do mundo, como ela vê o mundo, e como ela se sente de acordo com as suas necessidades satisfeitas, com as suas necessidades não satisfeitas, e por fim a gente favorece a pessoa a que que diga o que ela quer, pleiteie faça a sua proposta. O que você deseja dentro dessa realidade? Essa é a condução hoje do mundo, lutando contra a violência até na linguagem. Então, na linguagem não violenta, há essas 4 diretrizes que favorecer o diálogo para encontrar uma solução menos violenta para o convívio das pessoas, que é a pessoa apresentar sua visão de mundo, apresentar como se sente diante da visão de mundo, quais são as necessidades que ela tem e qual é o pedido que ela está pleiteando, qual é a sua proposta. Aí, dentro dessa realidade, se torna mais fácil lidar com as pessoas. E, às vezes, a facilidade é a renúncia. Às vezes, a facilidade é dizer: siga o seu destino, faça o que você precisa para que você possa ir bem, como eu posso ajudá-lo a conquistar o seu objetivo. Entende? Algo mais? Sobre o tema do tapa na cara, eu acho interessante porque, tal como o senhor apresentou que no Brasil já não pode mais outras pessoas, nem os pais baterem, o Prabhupada traz o tema, pelo que eu entendo, um tema
que vai ficar por gerações, porque Prabhupada primeiro que escreveu em uma época e aí ficou. Aquele tema que a gente conversa até dentro dos próprios, se coloca nota de rodapé ou não, aqueles debates dentro dos devotos, né? Então, agora, por exemplo, no Brasil, pelo menos, isso seria incabível, um professor dar um tapa na cara de uma criança. Totalmente. Então, como que fazer essa adaptação de uma maneira tranquila? Porque, então quer dizer que o Gurukula nunca mais vai existir no Brasil. Se Prabhupada, dentro do Gurukula, falou que no Gurukula tem que fazer isso, no Brasil então não existe mais possibilidade de ter. Não, existe a possibilidade... Não, mas você entendeu assim? Eu entendi, mas eu estou pegando para responder a partir daí. Existe a possibilidade, quando o professor entender que o castigo que Prabhupada prescreveu naquela época não é mais legal no Brasil. Como não é legal no Brasil, a gente não pode usar. E como a gente não pode usar porque não é legal, o que a gente vai fazer para o aluno entender que ele não deve desrespeitar o professor? Mas isso não traz, assim, lógico, principalmente para as pessoas que não têm uma compreensão muito saudável das coisas, né? Que é a grande maioria. Isso não traz um tipo, tá, eu não vou fazer porque não é legal, mas eu deveria fazer. Porque no fundo, eu deveria, e isso gera um certo desgaste ambiental muito grande. É verdade. Isso pode acontecer. A pessoa que está na posição de educador, ou de líder, ou o que for, ela deve compreender que não é legal por uma razão específica. E qual é a razão? Houve muitos abusos. A primeira coisa é que houve muitos abusos por causa da legalidade. A segunda coisa é que maltrata definitivamente a criança, cria na criança ou na pessoa punida traumas que exigem décadas para que ela possa se livrar através de tratamentos como psicanálise e tudo mais. Então, não está de acordo com o desenvolvimento social do mundo e por isso ela não deve mais usar aquela técnica que foi recomendada por Prabhupada. Entende? Então, não é só dizer porque não é legal. Então, quando ela entende isso tudo, ela diz, Prabhupada disse isso porque o sistema do Gurukula era um sistema que tinha um guru puro, tinha um devoto puro que tinha um ashrama. Nesse ashrama ele tinha um contato com seus alunos. Então, agora é diferente o Gurukula. Agora tem vários professores formados pela academia, tem várias pessoas que não são puras ainda, que são tipo auxiliares. O guru é o acharya que está distante. Essas pessoas que estão conduzindo o Gurukula não teriam jamais a autoridade de dar um tapa, porque o tapa que deveria ser dado originalmente era o tapa dado pelo guru. Porque o guru tem o dever de instruir o seu discípulo, tem o dever de corrigir o seu discípulo. E o discípulo genuíno tem o dever de ouvir a correção do guru. Então, nessa relação de guru genuíno e discípulo genuíno, a correção de um comportamento inadequado tem que valer. Agora, se não tem o guru dentro do Gurukula, tem representantes do guru, o representante do guru deve entender que aquele castigo que Prabhupada deu naquela época não precisa mais ser usado e que ele, pessoalmente, não estaria qualificado por não ser o guru. Então, ele precisa fazer uma autoanálise e dizer, ainda que um tapinha na cara seja bom, porque Prabhupada já disse que a única pessoa que podia dar o tapa na cara já voltou para o mundo espiritual, que é Prabhupada. Ninguém mais pode dar. Então, como representante de Prabhupada, eu vou dizer, você merecia, porque você está, com outras palavras, evidentemente, mas você não vai ter, porque eu represento Prabhupada até um ponto, mas eu não posso representar Prabhupada no tapa na cara. Eu não posso representar Prabhupada no tapa na cara, porque eu não sou puro como Prabhupada, eu não sou... o país que nós estamos não permite que eu lhe dê um tapa na cara e não vai ser bom para você e também não vai ser bom para mim, então tira essa possibilidade.
sai do regulamento da escola que se o aluno afronta a autoridade do professor, leva um tapa na cara. Pronto. Então o Gurukula pode acontecer, deve acontecer, mas tem que fazer essas adaptações, porque senão não tem como continuar. E levando isso para o universo maior, o universo da consciência de Krishna, em vários outros aspectos fora do Gurukula, eu falei porque foi a minha experiência não ter nenhum assunto dentro do movimento Hare Krishna, da filosofia da consciência de Krishna, que eu tenha estudado mais do que a pedagogia Gurukula. Então, para mim, isso é muito vivo, esse conhecimento. Então, levando para o universo mais variado, nós devemos entender as nossas limitações em aplicar algum tipo de castigo, algum tipo de sanção, algum tipo de punição nas pessoas. Devemos nos conscientizar das nossas limitações, das limitações da pessoa, das nossas limitações em punir, das limitações da pessoa em receber uma punição e da liberdade que temos de dizer, realmente, o que você deseja, o pedido que você quer, eu não posso satisfazer, você precisa encontrar outro meio ambiente, porque eu não posso, nesse ambiente não dá, e você está dizendo que precisa, então procure outra situação, aqui não dá. Certo? Algo mais? Eu que li ontem, o verso 43, e eu achei assim uma observação, que você já explicou sobre isso, queria que você reforçasse isso. A misericórdia, que eu nunca tinha visto ainda, assim, aí é diretamente Cristo, né, explicando, né, a satisfação que está tendo com o Data. Vai ser muito assim, valioso, né, esse verso, nesse capítulo. Queria que você explicasse algo mais, tenta ser misericórdia com o Data. Como eu disse, imagine Krishna dizendo, estamos juntos. É o que quem estuda a teoria do Sankirtan entende. Estou com Chaitanya Mahaprabhu está comigo. Olha, foi algo místico. Eu não tinha esse potencial, mas eu não sabia como fazer e eu pensei em Chaitanya Mahaprabhu e eu consegui vender tantos livros, ou aquele livro. Todo sankirtaneiro tem essa experiência que é mística, que está fora da experiência padrão sensorial, é extrasensorial. É uma experiência mística mesmo, de receber a misericórdia de Krishna. Então, aqui, Krishna está dizendo, eu estou com você, eu estou muito satisfeito, você está fazendo o mesmo que eu faço, que bacana, estamos juntos, é por aí mesmo, vamos lá. É isso que Krishna está dizendo. Então, Chaitanya Mahaprabhu faz a mesma coisa. Quando a gente distribui um livro na rua, Chaitanya Mahaprabhu está daquele mesmo jeito. É isso mesmo. Você nem olhou se essa pessoa merecia ou não merecia, se ela precisava ou não precisava. Você simplesmente colocou o livro na mão dela. Parabéns. É bem legal. Tá bom? Vamos parar por aqui para a gente continuar. Hoje é domingo. É um dia de fundamental importância no nosso movimento, é o dia que recebemos os convidados, é o dia que nós devemos cuidar das pessoas, é o dia que nós devemos olhar pelo bem-estar das pessoas. Vrajadama está se tornando um lugar muito visitado, as deidades de Radha Govinda estão aceitando a proposta que nós temos de fazer Vrajadama um lugar muito conhecido, está validando toda a reforma que foi feita nos prédios para poder receber as pessoas com mais conforto, nos banheiros e criando espaços, como estamos criando o espaço congregacional, vamos criar o parquinho das crianças e assim por diante. As deidades estão validando isso, mandando pessoas. O que aconteceu essa semana aqui é histórico. Eu não conheço outra época que tenha acontecido isso. Quarta-feira teve visitante, quarta-feira teve um grupo específico, quinta-feira teve outro grupo específico, sexta-feira teve outro grupo específico, sábado um grupo informal que veio, que juntou gente, inclusive pessoas que nunca tinham vindo aqui,
E hoje é um festival de domingo com a comemoração de um aniversário de uma criança, que isso é muito importante na nossa convivência comunitária, né? Em Nova Gokula, agora nós estamos, porque fizemos uma reorganização e colocamos tudo em ordem, legal, de estatuto, regimento, tudo em ordem. E, de repente, observamos que os devotos estavam muito secos, assim, nos relacionamentos e tudo. Então, quando as queixas vieram, eu orei a Krishna e veio a resposta: ressignificação. Vamos fazer a ressignificação da convivência entre os devotos em Nova Gokula. Então, Nova Gokula está fazendo a ressignificação. Recentemente, eu faço parte do grupo de lá, e colocaram no grupo um convite para o aniversário de uma menina. Aí eu queria sair do grupo, mas tinha tido várias queixas antes. Eu não podia sair na hora que tinha um assunto ruim. Então eu fui tolerando, ficando. Aí quando colocaram o convite, aí eu digo, a minha oportunidade de sair. Aí eu disse, muito bom. No Hare Krishna nós temos um costume, que é ir para os aniversários, a gente come o bolo, a gente come as pizzas, a gente come tudo, mas não leva presente para o aniversariante. Esse é um costume que a gente pratica. Vamos ressignificar isso? Todo mundo deve levar presente para a aniversariante, que era Savitri. E ela ficou super feliz. Né? Vamos levar presente para Savitri, todo mundo. Eu aproveito a oportunidade para dar os parabéns e dizer que estou saindo do grupo. E saí do grupo, né? Foi muito legal. E depois eu perguntei, e aí, ganhou muito presente? Ela contou que a festa foi bacana e tudo mais. Eu pedi para ela escrever para o jornal de lá, mas ela não escreveu. Comunicação está na onda da minha administração, porque como GBC, porque a minha administração está na onda de encurtar as distâncias entre as pessoas. E a comunicação ajuda a encurtar as distâncias. E a gente precisa, porque é uma orientação do GBC, encurtar as distâncias. Não é aumentar as distâncias, é encurtar as distâncias. Muito obrigado. Bom domingo. Vamos atender bem os convidados. Todas as glórias do Srila Prabhupada.